caminhada é que de um ano para o outro, nós estabelecemos objetivos, nós estabelecemos alvos, nós fixamos metas para serem alcançadas. Mas ao passar de um ano, nós fazemos reflexões do que alcançamos, do que atingimos, aonde chegamos neste ano que se passou, quais foram as nossas vitórias e quais foram os nossos fracassos. Aí vem a pergunta: crente passa por fracasso ou crente sofre fracasso? É claro que sofre. Se nós pararmos para analisar aqui o ano passado até o dia de hoje, os seus planos e objetivos, alguns, minoria, foram realizados. Outros você enterrou, você colocou em um baú. Outros você esqueceu, você fracassou, você tentou, mas não conseguiu. E isto é um fracasso. Fracasso são tentativas que não tiveram êxito, que não chegaram a lugar nenhum. E crente passa por fracasso. Todos nós já vivemos uma decepção de um fracasso. Todos nós já sentimos a dor e a angústia de um fracasso, de uma tentativa não conseguida, de uma tentativa sem alcance algum. E nós sabemos que é frustrante estabelecermos uma meta, estabelecermos um ponto, traçarmos um projeto, aleluia, sonharmos um sonho e no final das contas aquele sonho ser apenas um sonho e não se transformar em uma realização. Isso é um fracasso. Mas eu quero nessa noite, aleluia, trazer uma palavra de Deus para a igreja, para os aniversariantes, dizendo que é possível superar o fracasso. O fracasso não significa o fim do teu sonho. O fracasso não quer dizer que você já não tem mais possibilidades de alcançar o que você estabeleceu. Ou não, o fracasso não significa que chegou ao fim o teu projeto, não. Fracasso são momentos difíceis na caminhada que servem como lições para nós nunca mais trilharmos aquele caminho a qual trilhamos. Diga para o seu irmão: fracassos são lições. Alguém que passa por um fracasso em determinada situação, jamais irá se colocar na mesma situação. Alguém que é assaltado em uma determinada rua, jamais irá trilhar aquele caminho novamente. Aprendeu uma lição, não se passa por ali, não se deve passar por ali aquela hora. Fracasso são lições da vida. Quando passamos por fracasso, aprendemos alguma coisa. Quando você se levantar, você não vai ser do mesmo tamanho, você vai ser maior. Maior em experiência, maior em sabedoria. Bendito seja Deus. E uma coisa interessante que um determinado escritor, um especialista, um terapeuta, escreve dizendo que a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. A vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo às situações da vida. A vida é mais uma reação, a vida é feita mais de reações do que acontecimentos. A vida é feita mais de reações do que acontecimentos. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso o seguinte: que há pessoas que quando passam por um fracasso, essas pessoas estão caídas, prostradas, estão estagnadas, param de sonhar, param de traçar objetivos, porque tiveram um frustramento, um fracasso na sua vida. Mas a vida não é o que acontece com a gente. A vida é feita da forma como
nós reagimos. Existem pessoas, irmãos, eu quero contar um pequeno testemunho, é algo forte. Eu fui uma certa vez em um leprosário. Eu vi um homem que não tinha os dedos de sua mão, porque a lepra já havia comido os 5 dedos de suas 2 mãos. Ele não tinha mais o seu nariz, porque a lepra já havia comido também o seu nariz. Ele não tinha mais cabelo, porque o seu cabelo também já havia caído. Ele não tinha mais a locomoção, ele não andava, estava impregnado, estagnado em uma cadeira de roda. Este homem, ele não tinha os dedos das mãos, mas ele tinha a palma de sua mão, e com a palma das suas mãos, ele pegou uma gaita de fole e começou a louvar o nome do Deus vivo. E naquele momento em que aquele grupo de irmãos estava dentro daquele leprosário, ali no bairro Citrolândia, em Betim, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, porque alguém estava reagindo a uma situação que poderíamos dizer não tem como. Aquele homem nos levou até o seu quarto e nos mostrou as obras de arte que ele fazia. Com a palma de suas mãos ele pegava o pincel e molhava na tinta e ia fazendo arte sobre o papel. Todos iam lá para ver a arte que aquele homem fazia e vendia os seus trabalhos, porque ele não parou. O homem que tinha para se sentir inútil, o homem que tinha para se sentir um morto-vivo, ele reagiu, porque a vida é 10% do que acontece conosco e 90% de como nós reagimos àquilo que acontece conosco. Qual tem sido a nossa reação diante das circunstâncias da vida? Qual tem sido a forma que reagimos diante de um fracasso? Qual tem sido a forma que reagimos diante de uma tentativa frustrada, diante de uma tentativa sem êxito, diante de uma tentativa sem vitória? Há pessoas que param de lutar, há pessoas que enterram os seus sonhos, há pessoas que desistem de lutar por causa de uma tentativa e de um fracasso. Mas eu vim nessa noite trazer uma palavra de Deus. Você tem 90% para reagir nessa noite que tem acontecido com você. Você tem 90% para reagir nessa noite o que tem vindo contra